Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um poder inexplicável de desestabilizar completamente aqueles que tentam controlá-las? Existe algo profundamente perturbador para um manipulador quando ele encontra alguém que simplesmente não se dobra às suas táticas habituais. Imagine um incêndio florestal voraz avançando por uma floresta seca, consumindo tudo em seu caminho com fúria desenfreada. De repente, ele encontra uma área completamente úmida, onde cada tentativa de espalhar as chamas é silenciosamente absorvida pela terra. O fogo não encontra combustível, não encontra eco, não encontra resposta. Essa é a experiência de um controlador quando se depara com um escolhido. Os escolhidos carregam dentro de si uma força que transcende a compreensão comum. Não é arrogância, não é rebeldia, não é confronto direto. É algo muito mais profundo e assustador para quem vive da manipulação. É autenticidade pura. Essa autenticidade funciona como um espelho implacável, refletindo de volta toda a falsidade, toda a manipulação, toda a energia tóxica que é direcionada em sua direção. O que você está prestes a descobrir vai revelar os 12 mecanismos psicológicos e espirituais que fazem os escolhidos serem absolutamente aterrorizantes para manipuladores e controladores. Não porque sejam agressivos, mas porque são genuínos. Não porque ataquem, mas porque simplesmente existem em sua verdade. Prepare-se para compreender por que sua autenticidade é sua maior arma e como ela pode transformar completamente a dinâmica de qualquer relação tóxica sem que você precise mover um dedo sequer. O primeiro sinal de que um controlador encontrou um escolhido é o silêncio. Não um silêncio vazio ou submisso, mas um silêncio carregado de poder. É como se o próprio ar mudasse quando um escolhido decide simplesmente não participar do jogo de manipulação que está sendo proposto. Quando um manipulador lança suas estratégias habituais, chantagem emocional, culpa, intimidação, sedução falsa, e encontra apenas um olhar sereno e um silêncio tranquilo, algo dentro dele começa a se desesperar. O controlador está acostumado com reações, raiva, medo, justificativas, súplicas, mas o silêncio do escolhido é diferente. É um silêncio que comunica sem palavras. Eu vejo exatamente o que você está fazendo e escolho não alimentar isso. Imagine um maestro regendo uma orquestra, movendo suas mãos com precisão calculada, esperando que cada instrumento responda ao seu comando. De repente, um dos músicos simplesmente para de tocar. Não se rebela, não protesta, não faz escândalo, apenas para. O maestro continua gesticulando, mas agora há um vazio na melodia que ele não consegue preencher. Essa ausência se torna mais poderosa que qualquer som. O controlador começa a intensificar suas táticas. Ele eleva o tom, aumenta a pressão, tenta diferentes abordagens. Mas o escolhido permanece em sua quietude poderosa, como uma montanha que simplesmente existe, indiferente às tempestades que tentam movê-la. Cada tentativa de manipulação ricocheia no silêncio e retorna amplificada para o próprio manipulador. Esse tipo de resistência silenciosa cria uma tensão psicológica insuportável para quem vive do controle. O controlador se vê forçado a confrontar sua própria impotência diante de alguém que não precisa provar nada, não precisa se defender, não precisa explicar. O escolhido simplesmente é. E essa existência autêntica se torna o maior pesadelo de quem precisa da reação alheia para alimentar seu ego ferido. A segunda característica aterrorizante dos escolhidos é sua capacidade sobrenatural de perceber manipulações, mesmo antes delas serem completamente articuladas. É como se possuíssem um radar interno que detecta a menor distorção na energia de uma conversa, o menor desvio da verdade, a menor intenção oculta por trás de palavras aparentemente inocentes. Quando um controlador está construindo cuidadosamente sua teia de manipulação, preparando cada palavra, cada pausa, cada expressão facial para alcançar o efeito desejado, o escolhido já sabe exatamente o que está acontecendo. Não precisa de provas, não precisa de confirmações. Sua intuição espiritual funciona como um detector de mentiras que nunca falha. O mais perturbador para o manipulador é que o escolhido não confronta diretamente, não acusa, não aponta o dedo, não faz drama. Em vez disso, faz algo muito mais devastador. Simplesmente não engaja. Responde com simplicidade,
desvia naturalmente da armadilha ou muda de assunto com uma naturalidade que deixa o controlador completamente desorientado. Considere um vendedor desonesto tentando empurrar um produto defeituoso para um cliente. Ele prepara sua apresentação cheia de meia-verdades e omissões importantes, mas quando encontra um escolhido, suas palavras parecem perder o peso antes mesmo de serem pronunciadas. O escolhido sorri gentilmente, agradece pela informação e simplesmente se afasta, sem explicações, sem confrontos, sem dar ao vendedor a oportunidade de usar suas táticas de pressão. O impacto psicológico no manipulador é devastador. Ele se sente completamente exposto, como se suas intenções tivessem sido lidas e rejeitadas silenciosamente. Não há discussão para vencer, não há emoções para manipular, não há inseguranças para explorar. O escolhido simplesmente viu através da fachada e escolheu não participar do teatro da manipulação. Essa exposição silenciosa corrói a confiança do controlador mais do que qualquer confronto direto jamais poderia. A autenticidade de um escolhido funciona como um campo de força invisível que distorce completamente a percepção de realidade de um controlador. Quando alguém que vive de máscaras e jogos psicológicos encontra alguém que simplesmente é genuíno, toda sua compreensão sobre como as relações humanas funcionam entra em colapso. O controlador está acostumado com um mundo onde todos têm uma agenda oculta, onde cada palavra tem um significado duplo, onde cada gesto é calculado para obter alguma vantagem. Sua mente está constantemente analisando, decodificando, procurando brechas para explorar. Mas quando se depara com um escolhido, essa máquina de análise simplesmente não encontra nada para processar. A confiança silenciosa do escolhido em sua própria verdade perturba profundamente a percepção de autoridade do controlador. Ele está acostumado a ser o predador, aquele que define as regras do jogo, que estabelece a dinâmica da interação. Mas diante de alguém que não reconhece sua suposta autoridade, que não se intimida com suas táticas, que não busca sua aprovação, ele experimenta uma crise existencial. Imagine um ator veterano, acostumado a dominar o palco, que de repente se encontra em cena com alguém que nem sequer está interpretando. Enquanto o ator força sua performance, gesticula dramaticamente e projeta sua voz, a outra pessoa simplesmente conversa naturalmente, sem artifícios. A autenticidade da segunda pessoa faz toda a encenação do primeiro parecer ridícula e exagerada. O controlador começa a questionar suas próprias percepções. Por que minhas táticas não funcionam? Por que essa pessoa não reage como deveria? Será que estou perdendo meu toque? Essa transformação psicológica é inevitável porque a presença do escolhido força o controlador a confrontar a artificialidade de seu próprio comportamento. Ele se vê obrigado a escolher entre continuar vivendo uma mentira ou começar a descobrir quem realmente é por trás de todas as máscaras. A energia de um escolhido possui uma qualidade única que o protege de forma quase mística. Não é uma energia que se desgasta facilmente. Não é uma força que pode ser drenada por vampiros emocionais ou sugada por manipuladores famintos de atenção. É uma energia que se renova de fontes profundas, conectada a algo muito maior que o próprio indivíduo. Quando um controlador tenta se alimentar energeticamente de um escolhido, algo extraordinário acontece. Em vez de conseguir sugar sua vitalidade, suas emoções, sua paz mental, o controlador encontra uma fonte que não apenas resiste, mas que na verdade parece inesgotável. É como tentar drenar um oceano com um canudo. O efeito físico e espiritual no controlador é imediato e devastador. Ele se sente cada vez mais exausto, mais desesperado, mais necessitado conforme tenta intensificar seus esforços. É como se sua própria energia estivesse sendo sugada no processo, deixando-o vazio e confuso. O escolhido permanece centrado, enquanto o manipulador se consome na própria tentativa de controle. É como a história do homem que tentou empurrar uma montanha. No primeiro dia, ele empurrou com todas as suas forças, suando e se esforçando ao máximo. A montanha não se moveu nem 1 milímetro. No segundo dia, ele tentou novamente, desta vez usando alavancas e equipamentos. A montanha permaneceu imóvel. No terceiro dia, exausto e frustrado, ele continuou tentando,
mas agora eram suas próprias forças que estavam se esgotando rapidamente. O controlador experimenta esse mesmo esgotamento. Cada tentativa de manipular, controlar ou drenar o escolhido resulta apenas em seu próprio desgaste. Ele não consegue compreender por que alguém pode ser tão resiliente, tão protegido, tão imune às suas táticas habituais. O que ele não percebe é que está tentando mover uma força que está enraizada em algo muito mais profundo que a personalidade individual. Está tentando lutar contra uma energia que se conecta com o próprio fluxo da vida. Uma das habilidades mais perturbadoras dos escolhidos é sua capacidade de cortar relações tóxicas com uma precisão cirúrgica e uma frieza que deixa manipuladores completamente atônitos. Não há drama, não há discussões prolongadas, não há tentativas de salvar o relacionamento. Quando um escolhido identifica toxicidade, ele simplesmente se desconecta. Essa desconexão não é emocional ou reativa. É uma decisão consciente e espiritual, baseada na preservação de sua paz interior e integridade energética. O escolhido valoriza sua tranquilidade acima de qualquer relacionamento que a ameace. E essa prioridade é absolutamente incompreensível para um controlador que vive de emoções intensas e vínculos tóxicos. A reação de choque do manipulador é imediata e profunda. Ele está acostumado com pessoas que imploram, que tentam explicar, que se desesperam para manter a conexão, mesmo quando ela é prejudicial. Mas o escolhido simplesmente desaparece de sua vida com a mesma naturalidade com que se afasta de uma fogueira que queima muito forte. Para ilustrar, imagine um parasita que sempre encontrou hospedeiros dispostos a tolerá-lo, mesmo quando ele sugava sua energia vital. De repente, ele encontra um organismo que, ao primeiro sinal de invasão, cria uma barreira impenetrável e o expulsa completamente. Não há negociação, não há segunda chance, não há gradualismo. É uma decisão definitiva e irreversível. O controlador fica em estado de choque porque toda sua estratégia dependia da necessidade emocional da outra pessoa, da dependência, do medo de ficar sozinha. Mas o escolhido não tem medo da solidão. Na verdade, ele a prefere à companhia tóxica. Essa paz interior e essa autoestima inabalável tornam-no completamente imune às táticas de chantagem emocional que funcionam com a maioria das pessoas. O manipulador se vê diante de alguém que genuinamente não precisa dele, e essa realização é absolutamente aterrorizante. A presença de um escolhido funciona como um espelho espiritual que reflete de volta tudo aquilo que uma pessoa realmente é, sem filtros, sem máscaras, sem possibilidade de escape. Para alguém que vive escondido atrás de fachadas e manipulações, esse espelho é absolutamente insuportável. Quando um controlador está na presença de um escolhido, ele começa a sentir um desconforto emocional inexplicável. Não é algo que o escolhido faz conscientemente, é simplesmente o resultado natural de sua autenticidade irradiando para o ambiente. Essa energia genuína força o controlador a confrontar sua própria falsidade de uma forma que ele não consegue evitar ou racionalizar. O desconforto se manifesta de várias formas: inquietação física, pensamentos intrusivos sobre suas próprias escolhas, uma sensação estranha de estar sendo visto de verdade pela primeira vez em muito tempo. O controlador pode até tentar atribuir esse sentimento a outras causas, mas no fundo, ele sabe que há algo sobre essa pessoa que o está forçando a olhar para dentro de si mesmo. Considere uma pessoa que passou anos construindo uma imagem pública de sucesso e bondade, mas que secretamente manipula e prejudica outros para manter essa fachada. Quando ela se encontra com um escolhido, é como se todas as suas contradições internas fossem iluminadas por uma luz forte e penetrante. Ela não consegue mais ignorar a distância entre quem ela pretende ser e quem ela realmente é. Esse fenômeno de autorreflexão forçada é extremamente desconfortável, porque obriga o controlador a fazer uma escolha fundamental: continuar vivendo na mentira, sabendo conscientemente que está mentindo, ou começar o processo doloroso de se tornar genuíno. A maioria dos controladores não está pronta para essa transformação, então eles fazem de tudo para evitar a presença do escolhido, pois ela os lembra constantemente de tudo aquilo que eles não têm coragem de ser. Essa mudança interna profunda é inevitável quando duas energias tão opostas se encontram. A falsidade
não consegue coexistir confortavelmente com a autenticidade pura. A recusa calma e consistente de um escolhido em se submeter ao controle cria um efeito psicológico devastador no manipulador, uma obsessão crescente que consome seus pensamentos e energia mental. Para alguém acostumado a dobrar a vontade dos outros, encontrar alguém absolutamente imune às suas táticas se torna uma fixação que beira o patológico. O controlador entra em um loop mental destrutivo. Ele não consegue parar de pensar sobre o escolhido, não consegue aceitar que suas estratégias falharam, não consegue compreender como alguém pode ser tão resistente ao seu poder de persuasão. Essa incompreensão se transforma em uma necessidade obsessiva de quebrar a resistência do escolhido. Cada tentativa falhada de controle intensifica a obsessão. O manipulador começa a desenvolver teorias elaboradas sobre por que suas táticas não funcionam, cria planos cada vez mais complexos, dedica tempo e energia desproporcionais pensando em como ganhar essa batalha psicológica que só existe em sua própria mente. É como um jogador viciado que perdeu uma grande quantia em um cassino e agora está convencido de que precisa continuar jogando para recuperar o que perdeu. Cada nova tentativa fracassada apenas alimenta a obsessão, criando um ciclo autodestrutivo que o afasta cada vez mais da realidade. O mais irônico é que o escolhido nem sequer está participando dessa batalha. Ele simplesmente vive sua vida autêntica, completamente alheio ao drama mental que está acontecendo na mente do controlador. Enquanto o manipulador se consome em pensamentos obsessivos, planejando suas próximas estratégias de controle, o escolhido está em paz, focado em suas próprias prioridades e propósito de vida. Essa disparidade cria uma dinâmica ainda mais frustrante para o controlador. Quanto mais ele se obceca, mais distante e indiferente o escolhido parece ficar. O controle frustrado se transforma em uma prisão mental, onde o suposto predador se torna prisioneiro de suas próprias tentativas de dominação. A firmeza inabalável de um escolhido diante de todas as tentativas de manipulação, eventualmente, desencadeia uma crise emocional profunda no controlador. É como se toda a estrutura psicológica sobre a qual ele construiu sua identidade desmoronasse de uma vez, deixando-o completamente desorientado e vulnerável. Internamente, o controlador experimenta uma avalanche de inseguranças que ele passou anos tentando esconder. A sensação de perda de autoridade é devastadora para alguém que baseou toda sua autoestima na capacidade de influenciar e dominar outros. Ele se sente pequeno, impotente, exposto de uma forma que nunca imaginou ser possível. Externamente, esse colapso se manifesta de várias formas. Alguns controladores explodem em ataques de raiva descontrolada, tentando desesperadamente recuperar algum senso de poder através da agressividade. Outros se retiram completamente, incapazes de lidar com a realidade de sua própria impotência. Alguns até mesmo tentam se fazer de vítima, esperando despertar pena ou culpa no escolhido. Imagine um diretor de teatro acostumado a ter controle absoluto sobre cada aspecto de uma produção. De repente, um dos atores simplesmente se recusa a seguir suas instruções, não por rebeldia, mas por uma convicção tranquila de que as instruções estão erradas. O diretor tenta gritar, ameaçar, seduzir, chantagear, mas o ator permanece firme em sua posição. Eventualmente, o diretor tem um colapso nervoso porque toda sua identidade profissional estava baseada na sua capacidade de controlar a situação. As consequências psicológicas desse colapso são duradouras. O controlador é forçado a confrontar questões fundamentais sobre sua própria identidade. Quem sou eu se não posso controlar os outros? Qual é meu valor se meu poder de manipulação não funciona? Como posso me relacionar com alguém que não precisa de mim? Esse colapso, embora doloroso, às vezes pode ser o início de uma transformação genuína, mas muitos controladores preferem simplesmente evitar o escolhido a ter que passar por esse processo de autodescoberta. Uma das consequências mais devastadoras para um controlador é quando sua incapacidade de manipular um escolhido se torna visível para outras pessoas. A manipulação, para ser eficaz, precisa ser sutil e invisível. Quando ela é exposta, mesmo que silenciosamente, todo o poder social do controlador começa a se desintegrar. O escolhido não precisa fazer discursos ou acusações públicas. Sua simples presença autêntica e sua recusa em participar dos jogos de manipulação fazem com que outras pessoas comecem a notar padrões
que antes passavam despercebidos. É como se a luz da verdade iluminasse comportamentos que estavam escondidos nas sombras. Pessoas que antes eram facilmente influenciadas pelo controlador começam a questionar suas próprias experiências. Por que essa pessoa não é afetada pelas mesmas táticas que me deixam confuso? Será que eu estou sendo manipulado também? Essas perguntas criam um efeito dominó que gradualmente isola o controlador de sua rede de influência. Considere um chefe que sempre usou intimidação sutil e favorecimento para controlar sua equipe. Quando um novo funcionário entra e simplesmente não responde a essas táticas, continuando a trabalhar profissionalmente sem se deixar afetar, os outros funcionários começam a perceber que há uma alternativa. Eles começam a questionar por que aceitaram esse comportamento por tanto tempo. O isolamento social do controlador é gradual, mas implacável. As pessoas começam a perceber a diferença entre interações genuínas e manipulação disfarçada. Elas começam a valorizar mais aqueles que são autênticos e a se afastar daqueles que sempre têm uma agenda oculta. O controlador se vê cada vez mais sozinho, não conseguindo mais contar com sua rede de influência habitual. Suas tentativas de recuperar o controle se tornam mais óbvias e desesperadas, o que apenas acelera sua perda de credibilidade social. É uma espiral descendente que começou simplesmente com a presença de uma pessoa que se recusou a participar de seus jogos de poder. A energia irradiada por um escolhido tem um efeito quase físico sobre controladores e manipuladores. Não é algo que o escolhido faz conscientemente ou com intenção de causar desconforto. É simplesmente o resultado natural de sua autenticidade pura, se chocando com a falsidade que permeia a existência do controlador. O controlador começa a sentir uma inquietação profunda sempre que está na presença do escolhido. É como se todas as suas máscaras se tornassem pesadas demais para carregar, como se todos os seus disfarces se tornassem transparentes. Ele se sente completamente exposto, mesmo quando nada está sendo dito ou feito explicitamente. Essa sensação de exposição é insuportável para quem construiu toda a sua identidade sobre mentiras e manipulações. O controlador não consegue relaxar, não consegue ser ele mesmo, porque nem sabe mais quem realmente é, e não consegue usar suas táticas habituais, porque elas parecem ridículas e óbvias na presença de tanta autenticidade. Imagine alguém que passou anos fingindo ser um especialista em um assunto que na verdade não domina. De repente, essa pessoa se encontra em uma sala com um verdadeiro especialista que não precisa provar nada, que simplesmente é competente naturalmente. A presença do verdadeiro especialista torna a farsa do impostor gritantemente óbvia, mesmo sem uma única palavra sendo trocada sobre o assunto. O desconforto se torna tão intenso que o controlador desenvolve uma aversão quase física à presença do escolhido. Ele inventa desculpas para evitar encontros, muda de rota para não cruzar com essa pessoa, faz de tudo para minimizar o contato. Essa retirada estratégica é sua única forma de preservar o que resta de sua sanidade mental. A inevitabilidade dessa retirada é óbvia para todos ao redor. O controlador, que antes se impunha em todas as situações, agora evita ativamente certas pessoas e ambientes. Essa mudança de comportamento é notada por outros, criando ainda mais suspeitas sobre suas verdadeiras intenções e caráter. Uma das manifestações mais misteriosas da interação entre um escolhido e um controlador é como a percepção coletiva sobre ambos muda de forma quase instantânea e aparentemente sem causa externa óbvia. É como se o universo conspirasse para revelar a verdade sobre cada um. As pessoas começam a ver o controlador com outros olhos, mesmo sem saber exatamente por quê. Comportamentos que antes passavam despercebidos ou eram justificados agora parecem questionáveis. Comentários que eram aceitos como normais agora soam manipulativos. Gestos que pareciam gentis agora revelam suas verdadeiras intenções. Simultaneamente, a percepção sobre o escolhido se transforma na direção oposta. Sua calma é vista como sabedoria, sua simplicidade como profundidade, sua autenticidade como uma qualidade rara e valiosa. Pessoas começam a gravitar naturalmente em sua direção, buscando a paz e a genuinidade que ele irradia. Essa mudança
não acontece através de campanhas de difamação ou propaganda. É muito mais sutil e poderosa que isso. É como se a própria verdade se tornasse visível para quem tem olhos para ver. A energia autêntica do escolhido funciona como um catalisador que acelera o processo natural de percepção da realidade. Imagine duas pinturas lado a lado. Uma é uma falsificação muito bem feita, a outra é uma obra original. À primeira vista, ambas podem parecer impressionantes, mas quando você coloca uma luz forte sobre elas, os detalhes revelam a verdade. A falsificação mostra suas imperfeições, enquanto a original revela sua maestria. A presença do escolhido é como essa luz forte que revela a natureza real de tudo ao seu redor. O controlador assiste a essa transformação com horror crescente. Ele vê sua reputação se deteriorar, sem conseguir explicar exatamente como ou porquê. Suas tentativas de recuperar a imagem anterior apenas aceleram o processo, pois agora suas manipulações são vistas pelo que realmente são. Essa mudança acontece naturalmente, porque a verdade tem uma força própria que não pode ser contida ou controlada indefinidamente. O encontro com um escolhido desperta no controlador um sentimento profundo e doloroso de inferioridade que ele não consegue racionalizar ou superar. Não é uma inferioridade baseada em conquistas externas, status social ou habilidades específicas. É algo muito mais fundamental e devastador: a inferioridade espiritual de quem vive na falsidade diante de quem vive na verdade. Após cada interação com o escolhido, o controlador fica com uma sensação persistente de pequenez. Ele se sente como uma versão diminuída de si mesmo, como se todas as suas conquistas e sucessos externos fossem revelados como vazios e sem significado real. É uma inferioridade que corrói por dentro, porque não pode ser compensada com poder, dinheiro ou reconhecimento. Essa sensação se manifesta em pensamentos intrusivos que o assombram. Por que essa pessoa tem uma paz que eu nunca consegui alcançar? Como alguém pode ser tão genuíno quando eu preciso de tanto esforço para manter minha imagem? O que há nela que eu sinto que nunca terei? Essas perguntas não têm respostas fáceis, e isso intensifica o sentimento de inadequação. A reação emocional e psicológica é profunda e multifacetada. Alguns controladores desenvolvem uma inveja tóxica, outros uma admiração relutante, misturada com ressentimento. Muitos experimentam uma tristeza inexplicável, como se tivessem perdido algo importante há muito tempo e só agora percebessem a extensão dessa perda. Imagine alguém que passou a vida inteira comendo apenas comida processada e artificial. De repente, essa pessoa prova uma fruta fresca, colhida diretamente da árvore, madura e doce. O contraste é tão gritante que ela percebe, pela primeira vez, o quanto sua alimentação habitual era sem sabor e sem vida. Ela sente uma mistura de gratidão pela descoberta e tristeza por todo o tempo perdido. O verdadeiro significado dessa inferioridade não é sobre hierarquia ou competição. É sobre autenticidade versus falsidade. O controlador finalmente percebe que passou anos, talvez décadas, vivendo uma vida que não era realmente sua, usando energia e tempo precioso construindo uma persona que o deixa vazio por dentro. Essa descoberta é ao mesmo tempo devastadora e libertadora, pois marca o momento em que ele pode escolher entre continuar na mentira ou começar a jornada dolorosa, mas transformadora, em direção à sua própria verdade. Chegamos ao final de uma jornada reveladora, que nos mostrou a força incomparável da autenticidade diante da manipulação. Os 12 aspectos que exploramos não são táticas ou estratégias que os escolhidos aprendem. São manifestações naturais de uma vida vivida em verdade, de uma existência alinhada com um propósito mais elevado. O verdadeiro poder dos escolhidos não reside na capacidade de destruir seus oponentes, mas na habilidade de simplesmente serem eles mesmos de forma tão completa que a falsidade ao seu redor se torna insustentável. Eles não precisam lutar contra as trevas. Eles são a luz que naturalmente as dissipa. Sua autenticidade não é uma arma, é um estado de ser. Sua resistência não é agressiva, é serena. Sua força não é brutal, é espiritual. E é exatamente por isso que são tão perturbadores para aqueles que escolheram viver na manipulação e no controle. Se você se reconheceu nessas características,
saiba que você carrega dentro de si um poder que transcende qualquer forma de manipulação externa. Sua verdade é sua proteção, sua autenticidade é sua força, sua paz interior é sua vitória. Para aqueles que estão começando a despertar para sua própria natureza escolhida, lembrem-se, vocês não precisam provar nada para ninguém, não precisam se justificar para manipuladores, não precisam abrir mão de sua paz para agradar controladores. Sua existência autêntica já é uma revolução silenciosa. Se esta mensagem tocou sua alma e você deseja se conectar com outros que caminham o mesmo caminho de autenticidade e despertar espiritual, eu convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e torne-se parte de uma família de almas genuínas que se apoiam mutuamente nesta jornada de autodescoberta. Que você continue sendo a luz que é e que sua autenticidade continue sendo uma bênção para todos que tiverem a sorte de cruzar seu caminho. O universo precisa de mais escolhidos como você.